Esse é o vídeo número 2 da playlist Área das Figuras Planas, e nesse vídeo iremos aprender como calcular a área do quadrado em função da medida de sua diagonal. No vídeo número 1 eu mostrei como calcular a área do quadrado se for dada a medida do seu lado. Nesse eu irei ensinar como calcular a área do quadrado em função da medida de sua diagonal. Então imaginemos aqui um quadrado, certo? Em que é fornecida a medida de sua diagonal, e no caso eu vou admitir que a diagonal mede D. Então, D, unidades de comprimento, é a medida da diagonal desse quadrado. Então, se eu quero calcular a área de um quadrado em função de sua diagonal, basta utilizar a fórmula diagonal ao quadrado dividido por 2. Então, sempre que eu quiser calcular a área de um quadrado em que é fornecido o comprimento da diagonal desse quadrado, basta elevar a diagonal ao quadrado e dividir o valor obtido por 2. É claro que é possível calcular o valor do lado, se eu conheço a diagonal, e utilizar o lado elevado ao quadrado para calcular a área, mas aí eu teria o trabalho de calcular a medida do lado. E por essa fórmula, não. Por essa fórmula, eu obtenho o valor da área, que eu estou representando ali por S de superfície, tá? Então, eu posso obter o valor da área em função direto do comprimento da diagonal, ok? Agora, vamos demonstrar essa relação. Então, imagine aqui que foi dado um quadrado de diagonal D. E o que a gente sabe basicamente é que a área de um quadrado em função do seu lado é a medida do lado elevada ao quadrado. Então, suponha, como eu não tenho um lado, suponha que eu chame a medida do lado do quadrado de L, ok? Então, como eu quero calcular a área, e basicamente a gente sabe que a área é o lado elevado ao quadrado, então a área desse quadrado vai ser representada por L elevado a 2. Agora, como eu não tenho L, eu tenho que arranjar uma maneira de calcular o valor de L em função da diagonal que foi dada. Ora, é claro que nessa figura, quando a gente traça a diagonal, a gente divide o quadrado em 2 triângulos retângulos. Por sinal, são triângulos congruentes. Aí, se eu aplicar o teorema de Pitágoras num desses triângulos, eu vou ter que a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, L2 mais L2, é igual a hipotenusa ao quadrado, e a hipotenusa aí está sendo representado por D. Então, para calcular o L, basta que eu resolva essa equação. Então, eu vou ter 2L ao quadrado igual a D elevado ao quadrado. Aí, observe que se a gente isolar o L ao quadrado ele vai ser D ao quadrado dividido por 2. Aí, nesse caso, a gente nota que não precisa nem obter o valor do lado do quadrado, basta que eu substituo L ao quadrado direto no cálculo da área, já que a área é L ao quadrado e ali já tem o lado elevado ao quadrado, então a gente conclui que a área S, esse S aqui é de superfície, a área S vai ser o lado elevado ao quadrado, mas o lado elevado ao quadrado a gente acabou de deduzir que é D ao quadrado dividido por 2. Então, está aí demonstrada a fórmula da área de um quadrado em função do comprimento de sua diagonal. Basta elevar a diagonal ao quadrado e dividir por 2. Aí vamos fazer alguns exemplos, certo? Então, primeiro exemplo, a sequência aí é a questão número 3, porque eu estou numerando desde o primeiro vídeo da playlist. Então, na questão 3, ele diz assim: determine a área do quadrado cuja diagonal mede 6 metros. Então, ele informa que existe um quadrado,
que possui diagonal medindo 6 metros. E aí ele pede que determine a área desse quadrado de alguma forma, certo? Mas aí a ideia é exemplificar usando a fórmula em função da diagonal. Então, aqui a gente tem um quadrado, e foi dito no enunciado que a diagonal desse quadrado ela mede 6 metros, e aí a gente quer determinar a área desse quadrado. Aí temos dois caminhos a seguir. A gente pode calcular a medida do lado, usando o teorema de Pitágoras, e aí, elevando o lado ao quadrado, a gente vai ter o valor da área. Ou então, o nosso objetivo é obter a área em função do comprimento da diagonal. Aí a gente sabe que a área vai ser o comprimento da diagonal ao quadrado dividido por 2. Então, substituindo a medida da diagonal na fórmula, eu vou ficar com 6 ao quadrado dividido por 2. Ora, 6 ao quadrado é 36, quando a gente dividir por 2 vai obter 18. Aí, como a unidade de comprimento é o metro, então a gente vai ficar com 18 metros quadrados de área. Ok? Então, se o quadrado ele tiver diagonal medindo 6 metros, como ele diz no enunciado, sua área vai ser 18 metros quadrados. Mais um exemplo, nesse caso aí a questão traz a figura, aí ele quer que determine a área do quadrado da figura a seguir. Aí observe que aquele segmento tracejado no interior do quadrado, pela indicação que vem fora da figura, aquele segmento tracejado tem 8 unidades de comprimento, certo? Só que esse segmento tracejado, ele liga dois vértices não consecutivos do quadrado. Portanto, esse segmento tracejado é uma de suas diagonais. Ou seja, a gente quer determinar a área desse quadrado e, para isso, ele fornece o tamanho ou o comprimento da diagonal. Então, temos aí um quadrado de diagonal 8. Aí a gente sabe o quê? Que a área do quadrado é a diagonal ao quadrado dividido por 2. Aí, nesse caso, basta substituir o valor de D, que é 8. Então, vai ficar 8 ao quadrado dividido por 2. Aí, nesse caso, a área vai ser 8 ao quadrado, 64, dividido por 2, isso vai dar 32. 32 unidades de área é o valor da área desse quadrado. Aí, como no enunciado ele não indicou a unidade de comprimento, eu vou deixar dessa maneira, certo? Mas saibam que esse 32 aqui são 32 unidades de área.